Olha, só queria comentar que eu comprei o livro do Senhor dos Anéis depois da última aula. Ah, agora sim, Maesa, isso aí. Agora sim. Tu pegou só o Eu primeiro comprei ele ou tu completamente já pegou a trilogia? Porque às inteiro. vezes vem junto. Oi. Eu peguei o box logo, o Tá. box dos. Gente, é. Agora começou a gravação, gente. Deixa eu só. Posso só falar um pouquinho? Não sei se tu me permite. É que tem três livros que eu sou doente por eles. Doente, assim, ó. Tu não, se tu falar mal, sério, é briga certa. Que é Senhor dos Anéis, tá? Simplesmente não fale mal, tá? Eu não curto 1984. Senhor dos Anéis. Oi? Eu não curto Senhor dos Anéis. É, Ibiara, é uma pena que eu vou ter que te rodar. Então, obrigado pela presença. A gente se vê semestre que vem, aí eu vou me lembrar, porque eu sou vingativo, vou te rodar de novo, até tu dizer que gosta. Daí, beleza, daí a gente começa a conversar. Aí, falando sério. Mas tem 1984 e Duna, tá? Que são três, assim, maravilhosos. Senhor dos Anéis, mas é que Senhor dos Anéis, mas é. Claro, tudo é gosto, né, gente? Agora falando bem sério. Mas o livro, nossa, se vocês acham um filme comprido, o filme tem 3 horas e pouco. E se vocês pegarem a edição lá do diretor, é 4 horas de filme, vezes 3 dá 12. Então, assim, o filme é gigante. E o livro é mais ainda, porque ele tem mil e poucas páginas. Normalmente, né? Porque depende da encadernação. E ele é gigantesco. Gigantesco. E, gente, é um negócio fora de série. É um negócio. Mas, assim, pela cara dá pra ver que eu gosto de Senhor dos Anéis, né? Vocês conseguem Aqui em imaginar. casa eu tenho um Hobbit. Oi? Aí, aqui em casa já tem um dele, do Tolkien. E aí você falou com tanta paixão, eu fiquei tipo, é bom. Senhor dos Anéis é um troço de louco. Mas qual que vocês têm aí? É o Hobbit. Tá. O Hobbit, só pra ter uma ideia, eu não conhecia esse universo, tá? Gente, eu já começo a dar aula daqui a pouco, tá? Já começo. Vocês vão perceber que se vocês querem matar a aula, é só me perguntar uma coisa que eu gosto, daí eu começo a viajar na batatinha e pronto, a gente esquece a aula. É, eu sei, isso é golpe, eu entendo, mas tudo bem, hoje eu entro na jogada. É, eu não conhecia nada, mas assim, não, eu tenho que ler, né? Olha pra minha cara, eu sou um nerd feliz, eu tenho que ler Senhor dos Anéis, isso é obrigatório. E aí eu li o Senhor dos Anéis, gostei, daí eu fui pro Hobbit, eu fui pro Silmarillion, eu li o Roverandom, eu li a biografia dele. O que mais? Tem mais alguma coisa dele. Ah, os Contos Inacabados, eu quero ver o Lot Lúrien. Ah, eu quero. Não é Lot Lúrien. Meu Deus, tem mais um livro lá que ele conta. Que é inclusive a história dele e da esposa, é bem bonitinho. Mas sabe como é que começou essa história que eu comecei a gostar mais ainda dele? Foi porque o Roverano, que é um dos livros mais básicos, os mais básicos, mais introdutórios, é que um dia ele estava passeando na praia com os três filhos, eu acho que ele já tinha os três filhos, é o Christopher que é o segundo ou terceiro. E ele perdeu o cachorro na praia. E o pai queria explicar que o cachorro não se perdeu, ele foi para a lua, porque estava ficando noite. E nessa historinha ele fez um livro, que é o Roverandom, que é o livro que ele escreveu pro filho dele. Que é mais ou menos a época, meu filho estava com 6 7 anos, eu já estava começando nessas histórias, sabe, que de é, contar histórias para ele, eu disse, pronto, é o Tolkien, eu sou o cara, esse é o cara. Tá? Se o cara faz isso com o filho dele, de contar uma história fantástica, etc., aí é o cara, pronto, o Tolkien, acabou. Então não fale mal dele, ponto final. Beleza? Tu já Senão, leu todos os livros, pessoal? olha, não digo todos, porque ele escreveu bastante, mas eu gosto muito do Tolkien. E sabe o que é mais legal? Que eu acabei gostando mais dele, que quando eu li a biografia, é a parte mais fantástica de todas. Ele era um cara normal, normal, gente, ele era de faculdade, professor de faculdade, e ele dava aula de inglês médio da Idade Média. Então era aqueles assuntos assim que não tinha graça, sabe? Então ele não tinha carro, ele ia de bicicleta para a universidade para dar aula, ele tinha três filhos, ele gostava de cuidar do pomar, quase nunca viajava, não tinha dinheiro, tá? Não sei se você sabe, assim, lá na Inglaterra, o professor, embora se diga às vezes que é professor de faculdade, não sei, mas ele não ganha muito. Ele ganha com projetos, com algumas coisas assim. E como ele era só prof, o salário do prof é baixo. Então ele gostava de ler, mas ele gostava de ficar em casa, ele gostava de ficar com a família. E aí tu fica pensando, meu Deus, onde é que esse homenzinho tirou a ideia, sabe? De onde é que ele imagina um universo e, e,
e é da cabeça dele, das histórias que ele lia. E assim, é um cara absolutamente normal. Sabe, tu pensa assim, é um cara... Não, normal. Gostava de Tem tomar... um livro do C.S. Lewis, Lewis. que é Experimento em Crítica Literária. Ele conta, assim, como ele fez amizade com Tolkien e tudo mais. Aí toda essas coisas que eles viviam juntos. O Lewis foi por muitos anos o melhor amigo do Tolkien, e o Lewis ele era agnóstico, não era exatamente ateu, né? Não sabia exatamente que religião ele se enquadrava, e a mãe do Tolkien era muito religiosa, muito católica, numa região que tinha muito protestante, eles tinham esse problema, tá? Tanto é que essa dualidade de religiões aparece nas histórias. E ele que levou o Lewis para o catolicismo. Tanto é que daí o Lewis, né, foi com bastante ênfase. Tanto é que Narnia, o Leão, etc., tudo referência de religião, que foi por influência do Tolkien. Até o Tolkien se ressentiu um pouco, porque o Lewis ele conseguia publicar muito rápido, né, coisa de um livro por ano, e o Tolkien demorou 20 anos para fazer O Senhor dos Anéis. Porque ele começava, parava. Então era isso, tá? Mas, gente, voltando, porque senão eu vou até, ó, já é 8h20, eu fiquei 10 minutos já nessa conversa. Vamos voltar? Eu vou aqui porque eu sou doida pra comentar isso. O Senhor dos Anéis, assim, ó, se tu me deixar, eu fico até às 11 aqui conversando, porque é uma coisa de louco. Não, calma. Vamos por etapas, tá? Eu não posso esquecer que eu tenho que rodar a Ibiara, porque ela já me falou mal, eu tenho que me lembrar dela, tá? Eu não esqueci a Ibiara. Tu falou que não gosta do Senhor dos Anéis. Isso aqui, ó, eu tenho que botar uma cruzinha, assim, não, rodar eternamente até ela aprender a falar bem do Senhor dos Anéis. Mas olha, tem que ter paciência pra ver esse filme, que é gigantesco. Ele é gigantesco. Não, e tu tem que ver a história. Tá, vocês estão me enrolando que eu já sei. Mas tem uma parte do Morro do Vento. Gente, acho que demora umas 50 páginas para ele explicar como é que é um morro. Só para explicar como é que é o morro, porque tu tem que entender como é que é o desenho do morro para tu entender como é que eles sobem, se escondendo dos orcs, e como é que os orcs veem a fumaça da fogueira, né? Isso é bem no começo, então não estou contando nada especial. E ele descreve o formato morro, e aí tu consegue imaginar. Gente, é uma coisa espetacular. Tá, enfim, vamos trabalhar. Tá, anos 70. Então o que nós temos aqui é Estados Unidos querendo fazer uma rede descentralizada e tolerante a falhas. Então imagina o seguinte, eu vou tentar desenhar aquele desenho de acidente nuclear, sabe, aquela figurinha? Vamos ver se consigo. Olha só, eu tenho então várias cidades, muitas cidades importantes ficavam aqui e aqui, né? E aí tem aquela famosa Rota 66, que ela corta, porque muita coisa, em termos acadêmicos, ou acontecia aqui, né? Ou ela acontecia aqui, né? Nesse eixo, mais ou menos nessa diagonal. Mas ainda tinha universidades aqui, tanto é que eu estou desenhando muito grosseiramente, era isso que aconteceu, ó. A internet em 1969 era assim, eram 4 pontinhos, na verdade isso aqui não é um ponto, é só uma ligação porque eu não sei desenhar direito, deixa eu melhorar o desenho. Mas a internet, em 1969, era assim. E aí ela foi crescendo, com mais um pontinho. No fundo, o que eles queriam? Imagina que lá os russos malucos, né? Porque sempre o outro é maluco, o outro é malvado, o outro é isso, o outro é aquilo, né? Sempre vai ter. E eles jogam uma bomba aqui. Vamos ver se consigo desenhar. Sabe que até acho que ficou bom? Tá? Joga uma bomba. Então a rede ela tem que ser capaz de detectar uma falha e achar caminhos alternativos, certo? Então ele tem que ser tolerante à falha. E para que ela possa ser tolerante à falha, eu não posso ter um nó central de comunicação. Não é que nem aquelas coisas de filme que vocês sempre vão ver. Se tu, por exemplo, vocês já viram Vingadores? Deixa eu pegar alguma coisa mais nova, né, gente? Mas pode ser qualquer coisa. Eu ia dizer Independence Day, mas eu não gostei do filme porque, só para você saber, tem a ver com o livro O Fim da Infância do Clark. O livro é muito bom e o filme não gostei porque eu não quero gostar, e deu. Tá? Mas pode ser Independence Day. Pode ser qualquer filme onde tem a nave-mãe, que se tu explodir a nave-mãe, todos os robozinhos morrem.
tá? Foi que nem o filme dos Vingadores, tá lá? Vocês viram os Vingadores? Sim, sim. Tá. Vingadores, o que acontece? Vamos lá, tá lá o Homem de Ferro, pega o missilzinho, joga, pá, explode, e quando explode a nave-mãe, todos os robozinhos morrem, tá? Apesar que eles são os Chitauri são seres, eles não são robôs, eles não podiam morrer, mas enfim, na história eles eram robôs, né? Porque tu não pode ficar matando gente, tem que matar robô, enfim, beleza, pula. Aqui no caso não, gente, não tem esse negócio de nave-mãe, não tem um nó central. Então todos eles são totalmente independentes. Então, uma vez que ele vai perceber que essa comunicação falhou, né, toda essa comunicação aqui ela falhou, eles vão procurar rotas alternativas. Então ele vai começar a se comunicar aqui por cima. E isso acontece de uma forma muito dinâmica, para não dizer automaticamente. É assim que funciona o protocolo, o Internet Protocol, o protocolo da internet, onde ele sempre vai procurar o melhor caminho para chegar até o seu destino. Ele faz isso o tempo todo. Ele é naturalmente tolerante a falhas. E quando eu digo tolerante a falhas, não é só acidentes nucleares, não é só na iminência de uma guerra. Qualquer problema, ficou lento, congestionou, vários motivos, ele sempre vai procurar essas rotas alternativas. Certo? Então, quando eles pensaram, então, mais uma tecnologia extremamente importante. Então, olha só o que eu tenho até agora. Eu tenho o Unix, dos anos 70. Eu tenho o TCP/IP, para parte de redes. E então aqui eu tenho um sistema operacional que eu posso instalar virtualmente, praticamente em qualquer computador. Vocês têm que imaginar que os computadores deles eram gigantes. E aqui eu tinha uma rede. Tá? O Unix, inclusive, nos anos 70 apareceu a ideia de mini computador. O mini computador, gente, se imagina uma uma geladeira grande. Sabe aquelas geladeiras duplex assim de novela? Aquelas coisas que abrem, sai água, não sei o que, aquela coisa errada toda. Aquela geladeira de inox, sabe aquela geladeira bonitona? Aquilo é um mini computador, aquele tamanho, aquele porte. E tinha um computador em particular que é o PDP-7 e o PDP-11, mas mais especificamente o PDP-11, que a gente podia pegar então um hardware genérico e botar um software genérico em cima desse hardware genérico. Aí começa a desvincular o fornecedor de hardware do fornecedor de software. E aí sim eu começo a ter, portanto, vários computadores nas várias universidades. Vocês têm que entender sempre que, embora o projeto seja militar, ele se desenvolvia dentro das academias, dentro das universidades. Então os pontos de conexão na internet são as universidades, e até hoje ela é assim. A UFSC é um ponto de presença, um point of presence. O IFSC São José também é um POP, né? A gente provê internet para Detran, para Unisul, né? Uma das conexões da Unisul é por ali. Também tem mais um prédio, normalmente os prédios públicos. Meu Deus, tinha um Detran de mais um. Enfim, não vou lembrar agora de cabeça. Tá? Mas segurança pública, delegacias, etc. Quando eles se conectam através da gente. Tá? A menos que tenham outros enlaces comerciais, mas se for público, né, se for da Rede Nacional de Pesquisa, que é a RNP, é ali pela gente. Ok? Voltando. Então agora eu tenho o Unix e eu tinha o TCP/IP. E mais ou menos nessa época também, eles perceberam que a gente tem agora um computador, um sistema operacional, eu tenho também uma rede mais tolerante a falhas, e seria bom também começar a desenvolver, entre outras linguagens, uma linguagem para poder fazer programas para rodarem nesse Unix através desta rede. E aí também, mais ou menos nessa época, apareceu a linguagem C. Uma linguagem de programação. Aí, pessoas, nós temos a trinca dos 3 componentes essenciais, que é mais ou menos o resumo da aula de hoje. Sistemas operacionais, redes de computadores e linguagens de programação. Agora sim a gente tem todo um aparato tecnológico para começar a desenvolver essas coisas. Como está gravando a aula, eu vou apagar tudo, tá? Só para mais ou menos a gente poder avançar um pouco no tempo, porque agora eu quero só encaixar essas peças num tabuleiro só. Professor,
Oi. Projeto integrador e história junto, né? O que foi? Projeto integrador e história junto, né? Essa matéria Aham, vai aham. dar pra nós. É tudo misturado. Professor Ederson também é cultura, né? Olha, na verdade, daqui a pouco vai começar a ser tudo menos projeto. Vocês têm que tomar cuidado que né, vai começar a virar uma bagunça. Tá? Vamos me policiar, por favor. Professor, Mas tu sabe, só aproveitando esse comentário, gente, é que muita coisa, às vezes quando a gente vai ensinar, tem muita coisa, quando eu, pelo menos eu aprendi essas coisas, eu aprendi tudo fragmentado, sabe? Tudo despedaçado. Então eu não sabia por que se fazia alguma coisa, mas se fazia. Ou se fazia, mas eu não sabia por quê. Sabe aquela criança, aquela pergunta bem... Opa, desculpa, fala Daniel. Não precisa nem levantar a mão, pode falar porque às vezes eu não vejo, tá? desculpa aí. Não, o assunto que eu vou abordar não tem nada a ver com a matéria. Ah, fala. Como faço para achar o meu e-mail institucional, professor, que não estou localizando? O e-mail institucional é a conta que tu tem lá no portal do aluno, tá? Então, por exemplo, quando eu vou cadastrar o meu usuário, por exemplo, o meu nome é Ederson Torresini, eu vou criar o meu e-mail, ederson.t, né? Vou lá, deixa eu só escrever. Portal do aluno, do portal do aluno, em aluno.ifsc. É que eu já fiz isso e depois eu me perdi. Tá. Aí quando tu vai criar a conta, vamos imaginar que a minha conta é ederson.t, tá? Ederson, né, que é meu primeiro nome, ponto .t. O teu e-mail institucional sempre vai ser @aluno.ifsc.br. É aluno. @aluno.ifsc.edu.br. Tá, positivo. Fechou, professor. Tá? Beleza? Já sei. E a senha é aquela senha que tu cadastrou. Se tu perder a senha... Não. Oi? Já sei o que é. Então. Tá. Me achei. Beleza. Qualquer coisa, a senha tu consegue recuperar informando o nome da mãe, CPF, preenchendo aquelas questões. Obrigado aí. Desculpa então. Até aproveitando, Daniel, só um pequeno parênteses, então, pessoas, uma coisa que o Daniel comentou na semana passada é que ele não tinha um computador para poder trabalhar, porque nessa disciplina a gente vai precisar que vocês tenham apenas um computador, infelizmente não pode ser tablet ou celular, por causa do tamanho da tela, ela é muito reduzida, e um computador ligado à internet, acabou, vocês não precisam de mais nada, tá? Tem alguém que não se enquadra nesse cenário? Um computador de mesa, um notebook, tanto faz, com um navegador, preferencialmente o Chrome, tá? Ou seja, tem que ter um computador capaz de rodar o Chrome com conexão à internet. É só isso que vocês vão precisar. Alguém não tem esse cenário? Eu não tenho, professor. Tá. Daniel, até aproveitando, ó, o que eu estava procurando? Eu vou ver se a possibilidade, porque eu tenho essa plaquinha aqui, ó. Pera aí, vamos lá, melhorar. Se vocês repararem essa sombra da escada, porque apesar de eu não ser muito alto, eu preciso de uma escada para colocar meu computador para gravar. Isso aqui é uma Raspberry, tá? Raspberry 3. Se eu olhar, ó, Ethernet para ter uma conexão, tem Wi-Fi e tem Bluetooth. Tem 4 portas USB, tem um processador ARM equivalente ao de um celular e tem memória, beleza? E a saída é HDMI, ele não tem outra saída. Ele até tem uma saída RS aqui, uma saída que vai para componente. Sabe aquele vídeo componente? É vídeo S, normalmente. Então, assim, ó, eu vou tentar ver se eu consigo, Daniel, a fonte, que eu não sei onde tá? Eu tava procurando, né, nesses dias, porque eu falei que eu ia olhar. Se eu consigo uma fonte, um teclado e um mouse, eu vou ver como é que se viabiliza, porque isso aqui não é meu, isso aqui é do instituto, tá? Eu vou ver como é que eu viabilizo em termos legais e uma forma que tu consiga pegar esse equipamento, tá? Mas como eu te falei, eu ainda não tenho teclado, não tenho mouse e eu só preciso saber se tu tem alguma entrada HDMI, por exemplo, uma televisão. Normalmente as televisões novas têm, mas eu só preciso que tu confirme isso. A minha TV tem. Tá? Beleza, eu tenho cabo, o cabo HDMI eu tenho, daí conecta direto, tá? Então eu só vou tentar ver a questão legal com a coordenação, não sei como é que funciona, nunca fiz isso, tá? Pra tu conseguir pegar esse carinho. Claro, tu vai ver que ele não é uma Ferrari isso aqui, mas ele pode te atender suficientemente bem pra disciplina.
onde tu vai conectar no computador, conectar no nosso computador remoto e executar os comandos. Lembrando que a nossa aula é basicamente terminal, tá? A gente não vai ter interface gráfica, é teclado, não precisa nem do mouse, é teclado e monitor, beleza? Aí tu pode trabalhar na tua TV, beleza? Tá? Então, a princípio, tá encaminhado, tá? O HD não existe, ele tem, deixa eu pegar a câmera aqui, ele tem uma entrada de cartão de memória. Eu tenho um cartão de memória em algum lugar, eu tenho que achar ele também, tá? Porque isso eu faço os projetos, isso aqui é de projeto do IFSC, tá? E depois fica com a gente, tá? Então, só deixa eu completar o pacote, tá? Mas já está encaminhado, a parte mais difícil está aqui, beleza? Então, mantemos o calendário. Gente, o que eu queria falar agora é o seguinte. Nós temos aqui 3 grandes elementos. Eu vou desenhar sempre um triângulo, porque é a forma como a gente vai fazer as conexões. Então, eu tenho, na verdade, aqui as redes de computadores. Eu tenho os sistemas operacionais, né, o SO. E eu tenho as linguagens de programação. Ok. Tá? Claro, se eu quiser dar exemplos do que a gente tem hoje, então isso aqui é o TCP/IP, isso aqui é o Unix, isso aqui é o C. Neste momento, pessoas, vou pedir para vocês darem, depois eu vou passar o link, mas quando a gente fala dessas linguagens, na verdade tem um monte de soluções, mas a que mais se popularizou foi essa. Tem um monte de soluções, mas a que mais se popularizou foi essa. E uma das linguagens, dentre várias que se popularizou, claro, foi essa, mas tem hoje já muitas outras. O que eu quero sempre chamar a atenção é que nessa disciplina a gente vai ficar transitando entre esses 3 carinhas aqui. Muito provavelmente a gente vai dar mais ênfase no começo nesse cara, depois a gente vai botar ele em rede, né, conectar um computador, e depois começar a mexer com linguagem de programação. Não é virar programador, não é esse o objetivo, mas é a gente pensar com a lógica de uma máquina. Como é que a máquina pensa? Como eu falei para vocês, quando eu comecei a estudar computação, eu tinha uma percepção, eu achava que o computador era uma coisa assim, nossa, é incrível, uma máquina genial. E aí quando começa a entrar dentro do sistema, tu vê que é uma máquina de um funcionamento simples, capaz de fazer coisas complexas. Eu acho que isso é o mais legal. E aí tu se sente participante disso. Então hoje, pessoas, cada vez mais, saber o sistema operacional é importante, ou seja, operar uma máquina é importante, usar as coisas em rede é importante, então normalmente isso as pessoas já estão acostumadas a fazer. E aos poucos, com vocês, eu quero ver se a gente consegue estender esses outros 2 braços. Usar a linguagem de programação, de novo, não é virar programador, é pensar com a lógica de programação. Resolver problemas de uma forma sequencial, criar uma sequência de passos. Para usar eles através de rede e conectando. Beleza? Aí a gente começa a pensar uma coisa mais legal. Tem inclusive, para quem quiser, que eu acho que eu vou tentar trabalhar com vocês ali na central telefônica, é que a gente vai fazer a programação de uma central. Então a gente tem que saber, por exemplo, quando eu quero fazer um teste de eco, uma coisa super simples, eu quero ligar a central, tem que, etapa 1, atender a ligação, etapa 2, dar um bip para indicar de uma forma sonora que ela atendeu a ligação, né? Porque senão você fica simplesmente no mudo, no silêncio. Eu começo a falar, eu tenho que fazer ela repetir a minha voz e depois desligar. Então uma série de 4 etapas, né? Atender, tocar um som, fazer o eco de fato, né? Reproduzir o áudio para eu poder ver se a qualidade está boa e desligar logo na sequência. Um simples teste de eco são 4 comandos, 4 etapas que eu tenho que serializar, colocar na sequência correta para que eles consigam fazer isso. E isso para várias outras coisas. Como eu falei com vocês semana passada, que a gente consiga colocar essas funcionalidades, estacionar chamada, transferência, etc. Beleza? Então, de novo, pessoas, a gente vai começar a caminhar para cada um deles, mas como vocês podem perceber, hoje eu quero dar mais ênfase para esse carinha aqui. Tranquilo? Parte de sistemas operacionais. E quando eu falo do Unix,
Na verdade, eu quero falar de toda uma herança que tem desses anos 70, porque o Unix gerou uma família toda que se chama BSD, tá? Que veio o pessoal que usa Mac, o próprio BSD, sistemas muito importantes. Quem viveu a época dos pequenos provedores, a maior parte desses pequenos provedores trabalhava muito com família BSD, FreeBSD, depois veio o OpenBSD. Então eram sistemas muito bons, muito estáveis, uma coisa assim incrível, muito bons mesmo. E alguém lembra da Matrix, que era um provedor aqui de Floripa? Alguém usou Matrix ou lembra da Matrix? Lembrar da Matrix, olha a frase. Não? Matrix, gente, foi no final dos anos 90, quando os pequenos provedores começaram a ser engolidos pelos médios e pelos grandes. Aí começou a aparecer o Terra, começou a aparecer... porque era a Nutecnet, que virou ZAS, que virou Terra. E aí foram crescendo, aí vieram os grandes provedores, e aí em 97, se não me engano, veio a legislação sobre a mudança do sistema de telefonia, de público para privado. Aí começaram a aparecer as grandes operadoras no Brasil. E aí mudou esse formato e as grandes começaram a engolir as pequenas, e a Matrix foi uma das que não suportou essa mudança. Ela ainda suportou por bons anos, mas pelo menos até em 94 eu lembro que ela era forte. Não, desculpa, em 2004 ela era bem conhecida. Tá? Mas também outra coisa que veio foi o Linux. E do Linux veio o Android. E mais um monte de coisa, beleza? Então, pessoas, quando eu estou falando desse universo, eu estou dizendo uma coisa que a gente usa até hoje e estamos acostumados a falar com ele hoje, ver isso todo dia. Tanto é que no Android, para quem tiver no celular, a gente estava conversando, vocês até podem instalar os programas que a gente vai usar durante a disciplina, mas como eu disse, até dá, mas é bem sofrido. Foi um teste que eu já fiz, mas como eu disse, o teclado ele vai consumir boa parte da tela e vai ficar bem difícil. Chegando a um ponto que fica tão cansativo que fica inviável. Ok? E a parte desse IP se manteve, né? Só quando a gente está falando de IP, até um certo tempo foi o IP na sua quarta versão, e depois a gente foi para o IPv6. Aqui, pessoas, eu quero fazer uma pausa com vocês para depois continuar. E das linguagens de programação, claro que derivaram várias outras. Então vocês devem já ouvir falar em algum lugar, Java, Python, JavaScript. A gente a princípio não vai mexer com elas aqui no projeto 2, tá? Mas não impede que vocês possam mexer isso em outras disciplinas. Mas só para vocês terem sempre em mente que, gente, disso tudo isso, hoje normalmente isso acaba sendo básico para todo mundo poder mexer, tá? Pelo menos na visão de um usuário. Na parte de redes, né, usar os programas em rede, ter uma noção do que está acontecendo. E o que acaba sendo hoje, então, um diferencial para quem for trabalhar com essas coisas, está nesse universo aqui, ó. Certo? E eu falo isso porque se a gente começar a ver as várias profissões, vai ser muito comum tu ouvir falar de alguém que quer automatizar alguma coisa, acelerar um processo, fazer a máquina fazer conta para ti. Então, isso vai aparecer muitas vezes. Seja, por exemplo, vamos pegar o caso de uma vez que eu trabalhei numa empresa que ela tinha a parte de estoque e tinha o pessoal do chão de fábrica, que eles faziam uma mesa de corte. Tá? Eu trabalhei na Audaces, ela faz uma mesa de corte, para quem não conhece, é corte de tecido. Então, por exemplo, vem lá um rolo. Gente, quando eu falo rolo, o rolo tem... Desculpa. O rolo enrolado mesmo, ele tem, sei lá, 2 metros de altura. Então vem aquele rolo, não lembro quanto pesa, sei lá, 4 toneladas, alguma coisa assim. Mas é gigante, gigante. Um rolo imenso. E aí tu encaixa, né, como se fosse um rolo de papel higiênico, só que é uma coisa gigante. E o tecido, algodão, couro, etc. E aí ele corre na mesa, que é uma esteira grande, ela faz lá a adesão, etc. E depois corta o tecido. Beleza? E esse pessoal que fazia a montagem, o pessoal do torno, etc., boa parte do que eles tinham que fazer, eles tinham que ficar o tempo todo ou fazendo operação no estoque, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, fazendo nanana. E várias vezes eles tinham que automatizar processo, senão era muito processo manual. Né? Faz isso, faz isso, faz tarefas repetidas vezes. Então muitas vezes a máquina podia fazer isso
até para ter um controle. Vamos pegar um outro exemplo de controle de estoque, só para vocês terem uma ideia. Tem uma empresa que ela faz controle de estoque de agente biológico. Agente biológico é, por exemplo, alguém que trabalha com vacina, por exemplo, e tem um monte de agente microbiológico. Então, por exemplo, eu tenho lá um vírus, eu tenho uma bactéria, não sei o que a gente pode dar para simplesmente a pessoa pegando qualquer coisa, né? Então, a pessoa vai lá com o jaleco, não lembrando as palavras, a pessoa vai com o jaleco, um jaleco verde. A pessoa vai com o jaleco, peraí que eu vou vestir o jaleco. E aqui no jaleco, quase não tá cabendo, né? O cara casa, é isso aí. Né? Eu sou casado há 20 anos, gente. Aí. Aqui no jaleco vai ter uma etiqueta, uma informação, e na verdade um RFID. Se alguém for já numa loja grande, vai ver que tem aquelas etiquetinhas com uma bobinazinha, com um rolinho, que é uma identificação. Então, quando a pessoa está trabalhando e ela se desloca e passa por uma porta, ele vai ler essa etiqueta e vai ver que o Ederson, às 14h53, entrou na sala controlada. Se eu abrir uma porta da geladeira, não é geladeira que eles chamam, não sei a palavra, mas eu vou chamar de geladeira. Ele abre a geladeira, ou ambiente resfriado, e vai pegar um agente, na hora que ele levanta o potinho, ele já dispara um outro alerta. Então eu sei exatamente que o Ederson, determinado horário, porque tem uma informação no jaleco, tem o potinho que ele está segurando, ou seja, fez a pressão ou tirou a pressão da bandeja, ele tirou um agente microbiológico e ele está indo fazer uma operação. Imagina que o Ederson está indo para um outro país, roubar, fazer alguma coisa assim, ou ele está simplesmente trabalhando. Tá? Então, pessoas, esse é o tipo de coisa que às vezes eu penso, nossa, isso é coisa de filme, de cinema. Não é, gente, não é. Isso que é o mais importante. E sempre lembrar que a região de Grande Florianópolis, ela pega muito em cima disso aqui. E volto a dizer, às vezes a gente acha que é uma coisa, nossa, incrível. E quando a gente começa a se debruçar e entender exatamente o que o pessoal faz, tem gente que faz coisas incríveis, mas a grande maioria faz coisas práticas, coisas do dia a dia. E às vezes são coisas simples, tá? Mas são coisas que resolvem, beleza? Então, por favor, se vocês forem pensar com carinho alguma carreira para o futuro, seja para vocês ou para os filhos de vocês, sobrinho, afilhado, que seja, gente, é isso aqui, ó. Esse é o negócio do futuro, tá? Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos e uma filha que vai fazer 2, tá? Claro que a filha de 2 eu já tento assim, ó, vamos pensar de uma forma lógica, claro, mas tudo adequado à idade. Mas o de 10 anos eu já tento brincar com algumas coisas que possa fazer ele pensar de forma lógica. Eu não quero ensinar, ó, agora tu vai sentar do meu lado e vou te ensinar Python. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele veja as coisas que elas podem ser automatizadas. Beleza? Gente, até aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Posso prosseguir? Tá, beleza. Então vamos lá. Eu quero pegar um pouco mais de sistemas operacionais aqui. Tô cuidando aqui do horário. Alguém tem filho na faixa de 10, 12, 14 anos? Eu tenho de 13 e um de 18. Tá. Eles demonstram algum interesse com programação? Não, apesar do mais velho tá fazendo aí também, fazendo hack. Qual que é o curso que ele está fazendo? Ele faz hack integrado. Hack? Isso, Tá, ele tá na sexta fase. certo. É porque tem um site. Tem já em português do Brasil tudo. Code. Tá faltando um pontinho. Esse code.org é um site. Só um parênteses ainda falando de programação, tá? Principalmente o pessoal dos Estados Unidos, eles perceberam que eles estão com uma falta absurda de profissionais na área. E quando eu digo uma falta absurda, a estimativa mais otimista é que está faltando 300 mil pessoas para trabalhar só nos Estados Unidos com programação. O Brasil se acredita que até 2030 vai estar precisando de pelo menos 50 mil pessoas para trabalhar com programação.
tá? De uma forma direta ou indireta, ou seja, programador de carreira, 8 horas, batendo ponto, ou que tenha pelo menos um bom conhecimento de programação. E aí, lá no país, várias empresas como Microsoft e o Facebook e várias outras, mas principalmente essas duas, começaram a capitanear um projeto de incentivar, e eles querem fazer com que computação, de uma forma geral, né, pensar de uma forma lógica, etc., seja apenas mais uma matéria do ensino fundamental. E tem vários movimentos muito sérios em direção a isso. Então, tem que aprender matemática, tem que aprender português, tem que aprender inglês, ciências e computação. Claro, quando a gente fala nessas escolas, normalmente o que a gente tem na prática, é aquela 1 hora de computação, 1 ou 2 horas, você vai para o laboratório, tem uma certa dinâmica, mas o que a gente tem na prática é que muitas vezes tu não tem um professor de computação, mas um professor alocado para computação, mas você não tem a base nessa área, e normalmente os tempos são muito curtos. O que eu estou dizendo é que vai ser essencial saber matemática, vai ser essencial falar inglês, vai ser essencial saber computação. Ah, o inglês é aquele inglês macarrônico, sabe? Books and the table, beleza, mas computação tem que saber. Gente, cada vez mais, e eu estou falando, vocês podem ver, de novo exemplo de carro. Eu gosto muito do exemplo de carro por um motivo muito simples, porque eu não entendo de carro, tá? Não entendo mesmo, tá? Eu vou trazer alguns exemplos só para fazer essa defesa. Eu comecei tendo um Chevette, tá? O Bala de Prata. Meu Deus, isso aí vai ser gravado, tal, minha esposa vai ter um treco. Ela odiava esse carro, odiava. Era um Chevette 1984 prata. Ele era álcool, então imagine um carro a álcool. É um carro a álcool. Funciona, mas né, você tem que entender que ele é álcool, tá? Nessa época que não tinha aquele tanquezinho de gasolina, ou seja, esfriou, né? Paciência e paz no coração. Navegar trabalhando. Oh, meu Deus, a minha esposa, sabe o que ela falava? Por isso que ela odiava, que ela conhecia melhor a parte de trás do carro, de tanto que ela empurrou aquele troço, do que dentro do carro, tá? De tantas vezes que ele falhou. Enfim, era um carro com boa intenção, mas ele não funcionava. Mas vamos pegar o exemplo desse carro, um carro de 1984, uma tecnologia de 1984. Se vocês abrirem, ele é totalmente mecânico, era a época que tinha ainda radiador e não sei o que. E gente, se vocês pegarem um carro novo, o que o mecânico tinha que fazer? É normal tu ver o mecânico com aquele braço, não era nem a mão, um braço cheio de graxa, né, etc, etc. Gente, se vocês forem pegar um carro popular, fabricado e vendido hoje, e se vocês abrirem a tampa, gente, parece uma peça só, não é? Não é aquela coisa, vai desmontando, desmontando, desmontando. Então, se o carro tem problema, tu tem que, eu tenho que passar no scanner, né? Tu tem que ver se a parte eletrônica funciona, no que do eletrônico. E, gente, eu estou falando uma coisa muito mecânica. 80% em média de um carro é de peças móveis mecânicas, certo? As peças são móveis. Então, o que a gente está falando hoje? A gente já está falando no mercado de scooter elétrica, moto elétrica, carro elétrico, e por vários motivos a gente já está caminhando para isso, porque em termos de tecnologia, melhor, mais eficiente, em termos de consumo é mais baixo, tá? Tem uns vídeos legais para quem gosta de moto, eu acho legal moto, mas eu morro de medo. E que eu estava vendo comparativos das motos populares frente principalmente a CG 160. Então eles faziam assim, eles pegavam a Volts, não sei se vocês conhecem, é uma empresa bem pequena, que começou agora, tem umas 50 pessoas, que é, acho que é de Pernambuco, e eles estão fabricando moto elétrica, então para registrar o ano passado, então começaram a vender. Então eles vendem uma moto na faixa do preço da CG 160. Tu pensa, a moto elétrica é um brinquedo. Não é, gente. Ela alcança a mesma velocidade máxima, ela tem, dependendo do cenário, quase a mesma autonomia, tem não sei o que, não sei o que. Aí tu vai ver o que é a moto, gente, é uma coisa incrível. E eu tô falando que tudo está caminhando para essa lógica. Tem a roda traseira e o motor está dentro da roda. E é isso, a moto é isso. Então, se tu vai olhar a moto, ela tem, claro, suspensão, LED, luzinha, não sei o que, painel, não sei o que. Mas a moto, o que é a moto? Toda a carenagem que é o corpo da moto é a bateria. Então, tu só tem uma bateria, nem uma bateria de caminhão. Imagina que tem uma bateria de caminhão ali, um pouquinho menor, mais compacta,
E o motor tá dentro da roda. Gente, e acabou a moto. Aí eu digo assim, o que o cara vai fazer de manutenção? Ele tem que saber programar, tem que saber o conhecimento de elétrica, eletrônica. Então mesmo o mecânico puro, ele vai ter que saber cada vez mais programar a moto. Porque a moto ela tem que ser programada, ele tem que colocar os parâmetros. É que nem programar um carro, nos seus componentes eletrônicos. E eu estou falando de carro, estou falando de moto. Imagina que a gente for para computador, a coisa vai para um caminho muito mais radical. Beleza? Então, gente, isso cada vez mais vai começar, não é só uma tendência, isso vai começar a ser sério, tá? Só para concluir esse raciocínio, para não me estender muito, mas eu gosto sempre de fazer a defesa de por que a gente tem que falar de programação. Gente, o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos e se vocês acompanham bem, a China, em breve, ela está para ser a primeira potência do mundo, tá? Para bater os Estados Unidos. Tá? E os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra, ele era potência contra a União Soviética, e quando caiu o muro de Berlim, caiu a União, Perestroika, Glasnost, 88, 89, acabou, e aí virou Rússia, a Rússia está se reerguendo. Mas praticamente está trabalhando sozinho, né, como potência única. E eles perceberam que eles estão sendo massacrados. Tem um filme, gente, tem um documentário. Esse é legal vocês verem, esse é legal. Peraí. Indústria americana. Tá? Gente, isso eu peço que vocês vejam, só para que vocês entendam que quando eu estou falando de Projeto Integrador 2, eu estou falando de uma central telefônica virtual. Ela nem existe. Eu estou falando que o celular de vocês vai ser o ramal. Então não existe mais aquele negócio de tocar o ramal na mesa. Ah, essa é a minha mesa porque tem meu ramal. Gente, meu ramal vai estar aqui. Aqui, ó. Aqui vai estar o ramal. Então se eu sentar na mesa do lado, eu estou indo pro meu ramal. Se eu estou em casa, eu tenho um ramal. Tá? É esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês comecem a ter. Tá? Que a gente está indo para um mundo globalizado, aquela história toda. Gente, vejam esse documentário do Netflix. Tá? Feito pelo casal Obama, tá? Tanto a Michelle quanto o Barack, onde conta a história de uma fábrica de vidro de... oh meu Deus, para-brisa de carros. Acho que é Detroit, Chicago, não lembro qual é a cidade. Uma cidade grandona, assim, de fábricas de automóveis dos Estados Unidos. E ela foi comprada por um grupo de chineses. E aí tem aquele choque cultural, mas claramente tu chega no final do documentário, claro, não posso contar muita coisa, né, pra não perder a graça, mas basicamente dá pra ver que os chineses estão vindo assim, ó, voando. Eles estão voando em cima, tá? E o Joe Biden agora, recentemente, que ele passou, ele falou que os Estados Unidos, ele tá querendo investir muito gente, que é uma coisa meio óbvia, né? Em educação e tecnologia de ponta. Educação básica e tecnologia de ponta. Com a educação básica, a gente garante os próximos anos. Com a tecnologia de ponta, a gente continua, né, operando lá em cima. Então, por favor, veja esse documentário Indústria Americana, que é legal. Mostra o choque cultural bem forte que tem entre agora a próxima potência, né, essas duas potências, agora é Estados Unidos e China. Porque a China, gente, é uma coisa de louco. Beleza? E aí no Code.org, que é uma dessas ações dos Estados Unidos, para poder reverter um pouco, para eles continuarem se mantendo como grande potência cultural, tecnológica, etc, etc, etc. Beleza? E aí, volto a dizer porque a ideia é sempre a gente pensar... Oi? Alguém estava falando? Desculpa. O nome do documentário que eu não estou enxergando. Indústria Americana. Tá. É uma fábrica de para-brisa. Gente, é coisa de louco. Oi? O que está escrito aí em cima de indústria americana? Não, vocês não conseguem ler porque está escrito code de código em inglês .org, code.org. Tá? Esse é um site para quem tem lá um filho 10, 12 anos, porque tem um monte de exercícios, atividades, exemplos, programas para aprender a... Quando eu digo programas, várias tarefinhas
para aprender a programação, e tem Minecraft, tem o Plantas vs Zumbis, que são jogos conhecidos, tem do Frozen, tem não sei o que. Eu sei que tem um monte de coisas conhecidas pro pessoal ir lá gostar. E assim, eu tenho que fazer o Steve, que é o personagem de Minecraft, ir lá e pegar uma moeda. Pronto, é só isso. Então a primeira coisa é bem fácil, tarará. Aí a segunda é um pouco mais difícil, um pouco mais difícil. E aí tu começa a construir o raciocínio lógico, que é uma coisa legal para mexer com esse tipo de coisa. Certo, pessoas? Porque, volto a dizer, não é só os filhos, afilhados, etc. Não é só o pessoal dessa geração agora que nasceu na década de 2000, 2010. É para nós também, porque lá no final a nossa central, gente, ela não vai existir, não vai ter uma caixa. E cada vez mais a gente tem que se acostumar com esse tipo de pensamento. Gente, agora são exatamente 9 horas. Religiosamente, vamos fazer aquela pausa de 10 minutos, voltando às 9h10 até às 10 horas, beleza? Vocês estão ainda aí, né? Tá. Beleza, professor? Então tá, 10 minutinhos, pessoas. Pegar um cafezinho. Prof, sempre pega cafezinho, já volto.